Oi, tudo bem? Eu sou o Diego. Eu tô aqui fazendo uma coisa que eu geralmente odeio fazer, que é me expor. Eu odeio também ouvir minha voz em áudios e vídeos. Mas estou aqui porque eu acho que é super importante esse mês. É um mês de reflexão para mim e para todas as pessoas que passam por algum tipo de problema psicológico ou que já passaram e já venceram. Mas o Setembro Amarelo é muito importante e vai valer a pena muito a minha exposição, vencer esse meu medo de me expor, esse meu medo de ficar ouvindo minha voz e não gostar dela. E eu queria que vocês conhecessem resumidamente um pouquinho da minha história. Eu tenho um exercício aí super grande de trazer todos os fatos aí da minha vida em próximos vídeos que foram marcantes para mim, que trouxeram algumas dores, assim, alguns conhecimentos importantes sobre a minha pessoa, o autoconhecimento importante, mas principalmente dores. Poucos aprendizados até o momento que eu procurei assistência psicológica e médica, que aí eu pude ressignificar muita coisa, mas até eu chegar nesse momento de pedir essa ajuda e de buscar esse autoconhecimento e tentar resolver algumas coisas, ela me trouxe muito, esse problema me trouxe muito mais sofrimento do que aprendizado. Tá? Aprendizado está acontecendo agora, depois da assistência médica e psicológica trabalhando junto. Então, assim, esse vídeo é só um resumo mesmo de abertura de outros que eu estou fazendo um exercício para fazer, vencendo esse meu medo, que eu já disse que tenho, mas eu acho que para esse mês, especialmente, eu queria trazer para essas pessoas que têm algum tipo de problema e ainda não conseguiram algum tipo de ajuda ou se libertar do medo de procurar ajuda, mas também eu quero trazer um pouco da minha experiência para o público LGBTQIA+, e como eu tive que aprender sozinho com algumas coisas e principalmente sofrer muito sozinho por falta de conseguir me abrir com alguém, conseguir ter acolhimento de alguém, em função da minha religião também. Então, assim, eu queria trazer para vocês um pouco de todo esse aspecto em outros vídeos, de todo o meu tempo de infância até a minha data atual. Eu tô com 36 anos, então tem bastante coisa aí nessa jornada, nessa minha jornada, que eu queria compartilhar com vocês, para que esse público LGBTQIA+, não se sinta sozinho. Eu sei que às vezes parece mesmo que a gente está num poço, num lugar em que a gente não vai conseguir sair, que ninguém quer ouvir a gente, mas que sim, existem pessoas que querem te ouvir, que querem te ajudar e que principalmente querem te acolher e te entender como tu é. Pode ser que agora essas pessoas não estejam no teu caminho, mas a partir de agora, pelo menos uma pessoa você vai ter, que sou eu, tá? Então, eu queria trazer um pouco dessa minha jornada, como eu falei resumidamente, porque esse vídeo é para ser só uma abertura dos outros que virão. Mas eu queria, assim, trazer, desde o momento que eu comecei a me enxergar como pessoa, que foi quando eu entrei na escola. Antes disso eu tenho, assim, frações de conhecimento, de autoconhecimento, de existência, assim, né? Então não sei o quanto que isso é relevante para os vídeos, talvez para a terapia isso tenha sido muito relevante. Mas assim, eu cresci sem meu pai. Meu pai, ele teve um relacionamento com a minha mãe e até um certo tempo ele conviveu comigo e com a minha mãe. Eu não tenho muitas recordações disso, quase nada de recordações. E depois ele teve uma outra esposa, ele teve uma outra filha, uma outra família, e ele acabou se mudando, voltando para a terra natal dele, que é Santa Cruz, para viver com a família dele, com a nova família dele, tá? Então, assim, eu me lembro que a gente foi uma família super trabalhadora, assim, a minha mãe trabalhava em 2, 3 empregos para conseguir colocar alguma coisa dentro de casa, para me dar tudo que eu precisava, e eu nunca tive necessidade de nada, assim, minha mãe sempre conseguiu prover tudo. Mas eu me lembro muito mais da escola, no momento que eu comecei a entrar na escola, que as coisas começaram a ficar um pouquinho mais perturbadas, assim, na minha cabeça, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E naquela época a escola não estava preparada para isso, não sei se agora está, mas naquela época acho que menos.
A família também não estava preparada para isso, eu acho que também nunca esteve, nem sei se estará algum dia. E isso no geral, tá? Não estou dizendo que é a minha família, estou dizendo que são as famílias de hoje, porque não existe um curso preparatório para acolher uma pessoa LGBTQIA+, mas existem boas práticas que algumas pessoas buscam. E aí eu fui para uma escola pública, em que eu amo essa escola, que é a Victor Isler, até hoje. E eu fui um garoto gay, extremamente gay, né? Eu não sei se eu tinha trejeito, se eu tinha voz afeminada, eu acho que sim, porque eu sempre tive essa voz que eu já disse que eu não gosto muito dela, é uma voz meio gritada, assim, meio fina, e às vezes solto meio a franga, aquela coisa toda, mas eu imagino que agora eu sou assim. Quando eu era pequeno eu devia ser muito mais espalhafatoso, aberto, né, desmunhecar, aquela coisa toda de criança. E eu nunca fui preparado para, e nem sei se alguma pessoa já foi, para passar por isso na escola. Então, o que era normal, assim, era a gente sofrer muito bullying. E aí a gente ouve muitas pessoas falando, no meu tempo existia bullying, e eu nunca sofri por isso. Legal. Eu sofri bullying, e eu também acreditava que isso nunca iria me prejudicar, até o momento que a gente começa a ressignificar algumas coisas em terapia, em consulta psiquiátrica, e aí a gente começa a ver o quanto aquilo moldou os teus comportamentos atuais e até em nível de saúde mental, assim, né? Então, assim, teve a minha infância toda, uma escola que eu muito amei, eu tenho amigos até hoje nessa escola, mas eu era muito perseguido, assim, né? Eu me lembro que eu chegava, eu apanhava na hora do recreio, as pessoas estavam sempre debochando de mim por alguma coisa. Então, num determinado momento, enquanto eu era menor, assim, eu ia buscando esconderijos na escola. Então, qual foi a minha estratégia? Primeiro, se aproximar dos professores. Então, eu conseguia ficar muito perto deles e eles liberar a biblioteca, por exemplo, para eu ficar na hora que eu chegava mais cedo. Como era escola pública, a gente tinha café da manhã, tinha almoço, então eu chegava para tomar o café da manhã e para almoçar, e às vezes até para tomar o café da tarde eu ficava. E eu era muito perseguido por os alunos mais velhos, então uma das técnicas era ficar mais perto dos professores. A outra estratégia que eu tive quando eu era pequeno era me esconder. Então, tipo, eu pegava meus livros, minhas coisas que eu gostava de ler, e ia para um esconderijo dentro da escola mesmo, dentro do pátio da escola, e lá eu ficava torcendo para que ninguém me achasse, porque se alguém me achasse lá, com certeza eu iria apanhar ou iria sofrer algum tipo de violência que eu já estava naquela época acostumado a sofrer, né? E essa foi minha infância, assim, em termos de escola. Foi horrível? Foi horrível. Conheci pessoas muito legais, pessoas que me acolheram, pais dessas pessoas que me acolheram, que me deram toda uma ajuda para que eu pudesse passar por isso de forma que eu não sofresse tanto, tá? Então, foi uma das piores épocas da minha vida e uma das melhores ao mesmo tempo. Isso é muito estranho, né? Porque, tipo, foi a melhor época da minha vida porque é a escola que eu amo, que eu amei, os amigos que eu fiz, que eu amo e que eu amei. E amigos, eu digo só as meninas, eu não tinha amigo meninos. E eu queria estar com eles para não ficar sozinho em casa, a mãe trabalhava e tudo mais. Eu queria estar com eles muito tempo, mas ao mesmo tempo era um terreno extremamente hostil para mim. Então, isso foi até a oitava série. Depois do ensino médio em diante, eu comecei a me posicionar de uma forma diferente. Eu acho também que a minha cabeça começou a evoluir um pouco mais, eu comecei a crescer, e isso me ajudou bastante a lidar com algumas situações. Paralelo a isso, eu tinha a igreja que não me dava nenhum tipo de suporte, tá? Eu imagino que eles já sabiam que eu era gay. Eu nunca fui maltratado dentro de uma igreja evangélica, tá? Eu fui evangélico desde que eu nasci, porque minha mãe é evangélica. Então eu aprendi tudo, o temor, a crer, a estudar a Bíblia e tudo mais, dentro da igreja evangélica.
ela é extremamente ortodoxa. Agora eu não sei como é que tá, mas no meu tempo era muito ortodoxa. Mas eu nunca tive nenhum problema de desacolhimento, assim. As pessoas me tratavam bem, me respeitavam bem, me davam oportunidades. Então, eu acho que o maior problema era comigo mesmo. Porque a igreja pregava, no geral, que os homossexuais, eles não iriam para o céu. Nós iríamos para o inferno. E isso, assim, foi quando eu comecei a ouvir essas pessoas, as pessoas que eu admirava, falando isso com tanta propriedade, eu fiquei... A minha cabeça deu uma quebra, assim, um problema para eu resolver muito grande. Porque eu não conseguia deixar de ser gay. Eu nunca consegui. Eu consegui parar de me relacionar, parar de me apaixonar. Mas parar de ser gay eu nunca consegui. E isso me dava uma tristeza, porque eu queria fazer tudo o que eu pudesse dentro da igreja. Então eu fui professor de escola dominical, cantei em grupo de louvor, cantei em coral, ajudava na igreja porque eu queria que Deus me aceitasse do jeito que eu sou. Eu queria chamar a atenção dele dizendo assim: olha, Deus, eu sei que talvez eu vá para o inferno, eu vou para o inferno porque eu sou gay, mas olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou tentando fazer um monte de coisa, tenta pesar isso para aliviar um pouco o meu castigo, né? E eu vivi isso, sei lá, acho que até meus 20 anos, 18, 19, 20, sei lá, um pouco mais, um pouco menos, com esse negócio na minha cabeça de que eu ia pro inferno e eu tinha que fazer, e eu tentava compensar a saída pro inferno fazendo tudo que é coisa que eu podia fazer para chamar a atenção de Deus. E sabendo eu que isso não precisava acontecer. Então, assim, eu vou trazer um vídeo depois pra gente falar só sobre religião e aceitação, mas foi um período muito conturbado assim na minha vida também, a questão da religião, até que eu saí da igreja. Eu continuo crendo, continuo tendo temor, mas eu saí da igreja porque eu não conseguia mais tentar chamar a atenção de Deus e ao mesmo tempo imaginando que eu ia para o inferno. E aí, desde o início da minha vida, eu fui uma pessoa ansiosa. E aí eu quero trazer para vocês o link da ansiedade, depressão, setembro amarelo e fechar então o resumo de que vai ser esses vídeos que eu vou estar lançando aí nos próximos dias e semanas. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. E aí quando eu falava assim, puxa, eu sou muito ansioso, todas as pessoas dizem, eu também sou muito ansioso, eu sofro de ansiedade. E eu não descaracterizo disso, assim, eu tento fazer, eu tento ter empatia com a pessoa, tá? Mas a minha ansiedade, ela é minha, tá? Então, eu fui diagnosticado e estou fazendo tratamento para ansiedade porque a pessoa ansiosa, ela é uma pessoa eu sou uma pessoa que aparenta ser extremamente calma, só que a minha cabeça, ela não para de funcionar por 24 horas, assim. Eu sonho as coisas e isso estava me prejudicando muito. Eu sempre achei que isso fosse o meu perfil profissional, de me incomodar com um e-mail que não estava respondido, de ter muito papel em cima da minha mesa e eu não conseguir dar vazão naquilo. E depois eu quero trazer também um pouquinho só sobre o que é ser ansioso e ser diagnosticado com ansiedade, porque isso eu acho que é um divisor de águas também para a gente tentar não desfazer assim a doença, ansiedade, e a gente dá a devida importância para ela. Mas só para vocês terem uma ideia, ainda hoje, se eu não respondo um e-mail, eu entro em sofrimento por isso. Pode ser um e-mail me dando oi. Eu entro em sofrimento de ficar com o meu coração batendo acelerado, com dor de cabeça, com a sensação de que eu vou morrer, porque eu preciso dar resposta para uma pessoa que me mandou um e-mail naquele momento. Não interessa se eu tenho 1 milhão de coisas para fazer na minha volta. Se eu não fizer aquilo, o meu corpo entra num processo de sofrimento, num processo de ruptura de emoções, assim,
E isso eu tô falando que isso eu tô falando num processo super básico, assim. Não precisa ser uma coisa complexa, pode ser mesmo numa decisão de ter que ir no mercado ou não agora. O meu corpo, se eu estou num momento ansioso, ele transforma qualquer tipo de situação numa situação de vida ou morte, numa decisão de vida ou morte. Então isso é muito complicado lidar com essa sensação e eu tive que lidar com isso a vida toda, com esse sentimento, achando que era o meu perfil profissional, que eu fazia as coisas dessa forma porque eu era um bom profissional, eu não deixava e-mail vazio, eu não deixava de fazer algum processo. Só que isso é extremamente perigoso assim para a cabeça, porque uma hora o nosso cérebro entra em parafuso, uma hora ele não consegue processar essa quantidade de informações. E aí a gente precisa buscar ajuda. Só que a gente não pensa que isso é uma doença. A gente pensa que isso é um processo da nossa formação, que nós somos assim. Mas isso não é natural. E o que piorou até para eu descobrir isso foi quando eu perdi minha sobrinha. Quando eu perdi minha sobrinha, eu entrei num processo depressivo muito forte. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tentando não expor as outras pessoas também, né? Mas eu vou falar um vídeo só sobre depressão e perda. Mas eu cheguei num momento, quando eu perdi ela, que eu não tinha outra vontade de não ser ficar com ela. Então, o único caminho de se encontrar com uma pessoa que já morreu é morrendo também. Só que eu sou uma pessoa sadia, né? Então eu não poderia fazer outra coisa a não ser tirar minha própria vida. E isso, para mim, esse processo de decisão de tirar a própria vida se tornou uma coisa tão simples e tão normal para mim, que era como se eu tivesse que decidir entre comprar um pão um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, entre escolher Coca ou Guaraná. Não era mais difícil e complexo tirar a própria vida. Era uma decisão muito simples. Era a única coisa que eu pensava assim, eu não quero sentir dor. Então eu estava pensando em estruturando coisas que eu pudesse fazer isso e que eu não sentisse dor. Até que um dia eu estava trabalhando e eu estava dentro desse processo extremamente triste, assim, por dentro. E aí, outra coisa, eu tenho perfil de pessoas depressivas felizes, né? Dificilmente eu fico triste, dificilmente eu choro, dificilmente eu mudo o meu humor. É muito difícil mesmo. Eu não tenho variação de humor, eu não tenho tristeza aparente. Eu sou uma pessoa que está sempre muito feliz. E por dentro isso estava me corroendo, assim, as coisas me corroendo por dentro. Então chegou um dia que eu estava começando a planejar de que forma que eu ia fazer isso, de que forma eu ia deixar minha família, o Rafa, com assistência, né, para fazer as coisas. Começando a fazer realmente o planejamento aí da minha morte. Isso de uma forma tão simples e tão natural que é assustador, assim, é assustador. Até que eu disse, cara, não, tem alguma coisa errada. Não pode ser tão simples e tão natural assim. Eu preciso dar um jeito. E eu procurei um psiquiatra, pedi uma consulta no mesmo dia, expliquei, fui atendido, e ele me atendeu e começou o tratamento comigo, começou a me ajudar de uma forma muito intensiva. E em pouco tempo a minha cabeça começou a voltar para o lugar, e aí que eu fui diagnosticado uma pessoa ansiosa e depressiva. Só que a relação medicamentosa disso é muito difícil também, porque você tem que baixar um pouco o teu ritmo, para alguns sintomas da ansiedade você precisa baixar um pouco o ritmo, e para a depressão você precisa dar um pouco mais de ritmo. Então até a gente achar as doses corretas da medicação levaram alguns dias, semanas, meses, mas quando funcionou, a minha cabeça melhorou em 80%. Eu comecei a ter pensamentos mais tranquilos, pensamentos com início, meio e fim. Eu comecei a não me preocupar tanto com as coisas, que eu poderia fazer gestão do meu tempo de uma forma melhor. E aquela tristeza, ela
diminuiu. Ela continuou numa intensidade muito forte, continua até hoje. Só que eu estou conseguindo lidar com ela de uma forma mais inteligente, de uma forma mais consciente. Acho que essa é a palavra, né? Hoje eu não penso mais em tirar minha vida, embora às vezes eu fique numa tristeza muito forte mesmo, muito funda, muito profunda, mas eu sei que isso faz parte do meu luto e da forma que eu lido com o meu luto, e eu venho trabalhando muito com isso em terapia e junto com o psiquiatra, para que a gente possa ressignificar algumas coisas e eu compreender e me autodesenvolver em alguns aspectos, em alguns sentidos. Então, eu queria trazer essa mensagem para vocês de Setembro Amarelo, me expondo bastante, porque eu acho que muitas pessoas acabam indo para o caminho de tirar suas próprias vidas em função de que pensam que não tem mais um jeito, não existe mais alternativa. E a sensação é que não existe mesmo, que ninguém vai querer ouvir aquilo, aquela história triste que a gente tem, que ninguém vai querer ouvir a gente chorando, que ninguém vai querer ouvir a gente trazendo as nossas lamentações, que todo mundo já tem os seus problemas. E assim, não, isso não é verdade. Você tem pessoas que vão ouvir você, você tem pessoas que vão dar valor para a sua história e vão te acolher e vão te transformar e vão poder te ajudar a procurar ajuda. Se você não tiver nenhuma pessoa nesse sentido, eu estou aqui, tá? Eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou nada, mas eu pelo menos sei quais os caminhos que a gente pode tomar juntos e a gente pode pelo menos conversar para que o pior não aconteça. Então eu estou sempre aqui, independente do horário e do dia, para que você não tome nenhuma decisão sem antes estar 100% certo de que não existe uma pessoa no mundo que pudesse te acolher nesse momento. Para os meus amigos que talvez não conhecessem esse meu lado mais diferente do que me conhecem, não é porque são menos amigos, é porque eu estou aprendendo aos poucos a me abrir com as pessoas, e isso é com família, com amigos, com mãe, com todo mundo. Eu espero que isso ajude vocês ou ajude alguém. Se ajudar uma pessoa, eu já estou muito feliz. Se não ajudar ninguém, pelo menos a gente está um pouco mais preparado para tentar ajudar alguma pessoa que esteja numa situação parecida. Eu quero que vocês se conscientizem que a depressão é uma doença, que a depressão mata, que a ansiedade potencializa todos esses sentimentos e que as outras doenças que a gente não trata, elas só potencializam esse sentimento de que a gente é inferior, de que a gente não presta, de que a gente é um péssimo profissional sempre, e que isso parece ser normal na nossa vida. Não é normal, não é natural. Isso é uma doença, e doença a gente precisa de ajuda para conseguir tratar. Tá? Então, que esse Setembro Amarelo seja enxergado aí como um mês de extrema importância, porque depressão e ansiedade são as doenças aí muito presentes no nosso cotidiano, em função até do nosso estilo de vida, estilo de negócios, estilo de carreira que a gente adotou. Só que a gente precisa estar muito consciente de quando que isso vai virar uma doença. Quando começar a te causar qualquer tipo de sofrimento, busca ajuda, não sofre, busca ajuda, busca conselho, busca alguém que seja legal, que vai te ajudar, que vai te encaminhar para um médico, que vai procurar um médico com você, que vai procurar um psicólogo com você, porque isso vai te ajudar a pelo menos clarear um pouco mais a tua cabeça e vai te dar um direcionamento para você tomar decisões mais acertadas assim na sua vida. Conta comigo, Setembro Amarelo, importante para a gente se conscientizar. Conta sempre comigo para o que você precisar. Eu estou sempre aqui. Nos próximos vídeos a gente começa a minha jornada aí, infância, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau!